Paz do Senhor a todos. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende. Em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, edificando, exortando e consolando. O que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Mas o que profetiza, edifica a igreja. Eu quisera que vós todos falasseis em outras línguas, muito mais, porém, que profetizasseis. Mas quem profetiza é superior ao que fala em outras línguas, salvo se as interpretar, para que a igreja receba edificação. Vou parar por aqui, o texto é muito longo. O texto se encontra em 1 Coríntios, capítulo 14, do verso 1 ao verso 5. Falar em línguas no movimento pentecostal é praxe, é prática comum. Aliás, é um pré-requisito para a identificação no meio pentecostal, né? Você fala em línguas, irmãos, né? E o falar em línguas não é única e tão somente falar em outras línguas, inglês, francês, japonês, ou qualquer outro idioma secular, né? Do nosso tempo, mandarim, ou um idioma morto como o grego bíblico, por exemplo, ou aramaico. Não é isso ou só isso. Falar em línguas também está, ou falar em línguas estranhas, a línguas que não têm interpretação. Esse texto, ele é enfático nesse sentido. Paulo coloca dois momentos, dois dons, né? O dom de profetizar e o dom de falar em outras línguas, que também pode ser uma língua humana, uma língua terrena. Falar em Tupi-Guarani, por exemplo, né? Sem ter passado por um curso, né? Falar em inglês, falar em japonês, sem ter passado por um curso. Mas, irmão Edson, a gente tem visto um abuso, o pessoal nas redes sociais falando, todo mundo fala a mesma coisa, virou até piada, né? Virou até piada. Tem gente que, eu conheço pessoas que escreveu um texto em língua estranha. Isso é possível? Escrever um texto em língua estranha, eu acho que não, eu acho que isso é abuso. O que acontece em redes sociais, ou mesmo em nossas igrejas, é que os irmãos se descontrolam. Paulo está trabalhando isso, inclusive, o descontrole, né? O descontrole. Ele fala, que legal que vocês falem língua, é bom que falem línguas, mas quem fala em língua, mas não em inglês, em francês, em japonês ou qualquer outra língua, né? Humana, mas quem fala em língua estranha, a chamada glossolária, a língua ininteligível, ele edifica a si mesmo. Pega o texto grego. Em outro momento, Paulo diz, ainda que eu fale a língua dos homens e a língua dos anjos. Então, língua dos homens e língua dos anjos. Língua dos homens mais as línguas dos anjos. Como diz meus amigos lá da Bahia, eu mais manhinha, eu mais painho, não é? Esse e é aditivo. Então, meus irmãos, não há nenhum problema em falar em línguas estranhas. Ou talvez o único problema seja o descontrole, né? Desde que eu me converti para o movimento pentecostal em 1988, esse assunto é tratado, né? Sempre com algum respeito, ou às vezes de forma jocosa, mesmo em seminário, dando aula em seminário, as pessoas ficam brincando, né? Tirando onda de quem fala em línguas, vai ter culto, vai ter... Aí eles repetem lá uma fala que é comum nesses movimentos, né? Pentecostalizados. Aí eu falo, tome cuidado, porque o próprio Gunnar Ving escreve em um de seus textos que ele ficou por um tempo, cerca de 1 hora, falando parar, quando ele foi batizar com o Espírito Santo. Aí ele voltou e ele disse, opa, o que é isso? Foi num dicionário, ou não me lembro agora, numa enciclopédia, não sei, e tá lá, Pará, capital do Belém, Brasil, viajou para cá em 1911 e abriu a maior igreja evangélica pentecostal do Brasil, quiçá do mundo. Então é bom a gente não ironizar, não tratar de forma jocosa, né? Porque nós não sabemos, a não ser, é claro que você, meu amigo, tem o dom de discernimento.
se você tiver o dom de discernimento, vai lá e impõe as suas mãos de forma respeitosa e as coisas vão voltar ao natural. Eu já presenciei isso. Meu primeiro pastor, Francisco Tiburcio, uma irmã ficou muito emocionada após o batismo, né? O batismo foi de manhã, à noite ela teve a primeira oportunidade dela, ela subiu ao púlpito, cantou um hino, agradeceu, louvando ao Senhor pela graça de ter sido batizada, e depois ela se emocionou e começou a falar numa língua demasiadamente estranha. O meu pastor da época, o pastor Francisco Tiburcio, foi lá carinhosamente, deu um abraço nela, disse alguma coisa que só ele e ela sabem, e ela voltou, parou. Ela chegou a pecar? Ela estava endemoniada? Não, ela estava exageradamente emotiva. Quem profetiza, olha o que Paulo diz: o que fala em outra língua edifica a si mesmo, ou a si mesmo edifica. Olha, se for o irmão Edson, o pastor Edson, já falando em japonês, eu estou me edificando? Mas aquele que profetiza, edifica a igreja. Ora, se a profecia é dita em língua estranha, ou que Paulo chama de língua dos anjos, então é uma mensagem de Deus para a igreja. Não que a outra não seja, mas essa é a mensagem de Deus para a igreja. Então existe a glossolalia, existe a língua estranha, existe a língua que não tem interpretação. Já presenciei em cultos irmãs falando em língua estranha e houve a interpretação. E não era uma língua repetida que um monte de gente falando ao mesmo tempo. Era uma língua nova. Nova no sentido daquilo que eu ouvi. Nunca mais ouvi aquelas palavras. Então você pode continuar a buscar o dom dos dons espirituais. E também busque o batismo com o Espírito Santo. Porque no dom espiritual você vai receber o dom de variedade de línguas. E no batismo com o Espírito Santo você vai receber a glossolalia. Entenderam a diferença? Nos dons espirituais, variedade de línguas. No batismo com o Espírito Santo, a língua estranha. Pedro, quando em Atos 2, foi batizado com o Espírito Santo, falou em línguas estranhas. Ele também recebeu o dom espiritual de línguas estrangeiras, como está registrado muito bonitinho lá no capítulo 2. Num determinado momento, lá em Atos, ele é enviado por Deus à casa de Cornélio, um centurião convertido. E ele vai, e Deus mostra para ele toda uma visão, um lençol com um monte de comida. Ele fala: não como comida mal, que é impura. E Deus fala: como é impuro, eu estou te dando. Entenderam? Não existe impureza se Deus purificou. Está falando de almas, tá? Almas. Então você vai lá, anuncia o evangelho para o impuro. Ao anunciar o evangelho, ele receber a palavra, ele deixa de ser impuro. Facinho, né? E quando ele volta da casa de Cornélio, ele vai, faz a obra, tal, ministra, o Espírito Santo vem, purifica Cornélio. Cornélio deixa de ser judeu e passa a ser cristão. Quando Pedro volta para a igreja mãe em Jerusalém, o que ocorre? Os 11 dão enquadrada em Pedro. Que história é essa de visitar a casa de incircunciso? Que história é essa? Cristãos, hein? Há em nosso meio ainda muitos cristãos nesse nível. Mas era um momento de transformação, era um momento de aprendizagem. Lá era permitido, hoje no século 21 não. Pedro fala: calma aí, o Espírito Santo visitou ele como nos visitou no início. Cornélio foi visitado pelo Espírito Santo, foi batizado com o Espírito Santo, recebeu os dons espirituais e falou em língua estranha, uma língua que ninguém entende. Ah, eu não creio. Olha, nós somos livres. Abençoado o livre-arbítrio, abençoadíssimo livre-arbítrio. Nós cremos naquilo que a gente quiser e criamos a narrativa que quiser. Eu não estou criando narrativa, eu estou lendo o texto bíblico de forma linear, hermenêutica, aplicando a hermenêutica em busca de uma exegese, de uma interpretação. Em Atos capítulo 2, para a gente encerrar, quando o Espírito Santo visita todos que ali estavam,
Alguns entenderam que era variedade de línguas, era um dom espiritual. Alguns falavam uma língua que ninguém entendia. E ele dizia assim: estão bêbados logo cedo? Não aqueles que estavam falando em língua que os outros entendiam, nas línguas humanas. Mas alguns estavam balbuciando palavras que não havia tradução. E Pedro fala: ninguém está bêbado aqui não. Pedro entendeu, teve discernimento. Ele fala: isso aí é o que está escrito lá, que o profeta disse que nos últimos dias derramaria o Espírito sobre toda a carne. Há um momento no Antigo Testamento que aconteceu isso, com Ana. Ana muito triste, desolada, coração contrito, em profunda depressão, estado de depressão. Ela ora ao Senhor e faz um voto ao Senhor. Foi quando ela teve Samuel. Eli, o sacerdote, que deveria ter o dom de discernimento, como Pedro teve, chega perto dela e fala: mulher, está bêbada logo cedo? Opa! Ana falava em línguas. Outro momento, no livro de Samuel também, Saul é enviado ao Vale dos Profetas, ou Rancho dos Profetas, como alguns preferem, e fala: lá você será visitado pelo Espírito Santo. Quando isso acontecer, faz o que a ocasião pedir. Ele foi até lá, o Espírito Santo veio até ele, e ele falou em línguas estranhas. Está escrito isso? Tá. As pessoas que viam falavam: peraí, aquele ali não é Saul, filho do fulano? Por que ele está se comportando como um profeta? Saul falava em língua estranha. Assim como os anciãos lá que Moisés escolheu foram visitados e também falaram em línguas estranhas. E os que não estavam lá depois falaram. Josué quis repreendê-los. Moisés falou: quiçá todos fossem assim, oxalá todos recebessem o dom. Então, meu irmão, você que não acredita na continuidade dos dons, está tudo certo. Nós entendemos. Agora, não nos critique. Não critique os evangélicos pentecostais, periféricos, que você, que se sente elitizado, né, que é da igreja da Terra Plana, fala que nós somos do gueto, igreja de gueto. Nós não somos igreja de gueto, nós somos a igreja de Jesus, assim como nós cremos que você também pode vir a ser. Porque não quer dizer que eu não sou, se você nos trata com discriminação, com preconceito, você não é. Agora, se você nos trata como irmãos, nos chama de irmãos, independente se você crê ou não na continuidade dos dons, mas que em Cristo como suficiente Salvador, ora, o que impede de você ser salvo? Agora, discriminação não pode. Tratar com desdém não pode. Humilhar o pentecostal periférico, chamando de gueto? Não, nós não somos de gueto. Nós somos a igreja de Cristo. Fazemos parte do corpo de Cristo. Tá bom? Seu irmão em Cristo, pastor Edson, nós não somos a igreja da Terra Plana. Nós somos a igreja de que lê a Bíblia em busca de entendimento. Não queremos pegar em armas. Nós queremos apenas a armadura. A armadura da fé ali, o capacete de salvação, o escudo. Nós não vamos atacar ninguém. As nossas armas são o nome de Jesus. O nome de Jesus. Essa é a nossa arma principal. Está escrito que Judas escreve, num só capítulo. Ele fala: quando Satanás veio em busca do corpo de Moisés, Miguel não ousou ofendê-lo, apenas disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Essa é a nossa arma, o nome de Jesus Cristo. Quer fazer uma visita para nós? Rua Márcia Angélica Lopes, número 121, Ferraz de Vasconcelos. Quer falar conosco? Precisa de uma palavra amiga, aconselhamento pastoral? 11 99588 0003. 11 99588 0003. Pai do Senhor a todos.